Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, igreja. Amém? Amém. Quem está feliz com Jesus, diga glória a Deus bem forte. Aleluia. Quem é discípulo do Senhor Jesus, dá um glória a Deus bem forte. Aleluia. Eita glória. No final a gente vai perguntar novamente quem é discípulo de Jesus aqui. Se preparem, porque Deus tem uma palavra ao seu coração nesta noite. Abra comigo a palavra do Senhor em Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Nós estamos pregando em Atos dos Apóstolos já algumas pregações, alguns domingos. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante, que Deus falou comigo poderosamente. Espero que fale com você também nesta noite. E quando eu cheguei nesses versículos, eu meio que questionei ao Senhor. Falei: Senhor, misericórdia, essa palavra, ela mexe conosco. Ela é uma palavra meio dura, né? Mas Deus vai falar com você nesta noite, assim como falou comigo nesta palavra. Atos capítulo 4, verso 36 e o 37. Estou lendo aqui na NAA, Nova Almeida e Atualizada. E eu coloquei o tema dessa mensagem assim: os verdadeiros discípulos de Jesus entregaram tudo, primeiro o coração, depois os seus bens. Será que ao final dessa mensagem vamos ter discípulos de Jesus aqui nesta noite? E diz assim a palavra do Senhor, Atos 4, 36. Então José, a quem os apóstolos chamavam de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, um levita natural de Chipre, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o depositou aos pés dos apóstolos. Capítulo 5, verso 1. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas reteve uma parte do dinheiro. E Safira estava ciente disso. Levando o restante, depositou-o aos pés dos apóstolos. Então Pedro disse: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Não é verdade que, conservando a propriedade, seria sua, e depois de vendido o dinheiro não estaria em seu poder? Porque você decidiu fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para os homens, mas para Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu morto, e sobreveio grande temor a todos os que souberam do que tinha acontecido. Levantando-se os moços, cobriram o corpo de Ananias e, levando-o para fora, o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, sem saber o que tinha acontecido. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou: diga-me, foi por este valor que vocês venderam aquela terra? Ela respondeu: sim, foi por esse valor. Então Pedro disse: porque vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta aos pés dos que sepultaram seu marido, e eles levarão você também. No mesmo instante, ela caiu aos pés de Pedro e morreu.
Então os moços viram que ela estava morta e, levando-a, sepultaram-na ao lado do marido. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós estamos na Tua presença. Nós sabemos que o Senhor, na pessoa do Espírito Santo, está presente neste lugar. Esse texto nos deixa bem claro que o Espírito Santo do Senhor é presente na igreja do Senhor, na igreja de Jesus Cristo. Pai querido, que o Senhor possa falar conosco nesta noite, através da Tua bendita e poderosa palavra. Nós sabemos, Pai, que esse texto é um texto muito importante para nós nos dias atuais, onde o Senhor nos ensina da importância que nós devemos colocar o Senhor em primeiro lugar nas nossas vidas, onde o Senhor nos ensina que nós devemos aplicar os nossos corações não em coisas, mas no Senhor. Fala conosco, Pai. Importa que o Senhor cresça e que eu diminua, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Irmãos, não podemos esquecer, como eu sempre digo nessa mensagem de Atos, que o texto principal do livro de Atos é o capítulo 1, verso 8, onde o Senhor Jesus diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Esse texto, esse versículo, é o versículo que norteia todo o livro de Atos dos Apóstolos. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, a começar em Jerusalém, em toda a Judéia, depois Samaria e até aos confins da terra. Isso não foi uma promessa do Senhor Jesus para os seus discípulos, mas foi um roteiro que o Senhor Jesus deu aos seus discípulos de como seria os seus próximos passos. E este é um roteiro que Jesus Cristo deu para mim e para você como discípulo dele na face da terra. Como eu disse, irmãos, na mensagem que eu preguei a última vez, nada mudou para a igreja do Senhor Jesus na face da terra. Até hoje a mensagem de Jesus para nós como igreja do Senhor é que recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Pontes e Lacerda, em Mato Grosso, no Brasil e até os confins da terra. E testemunhas, irmãos, é ser mártir, é morrer por causa do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é um roteiro, não é uma promessa. É um roteiro que Jesus deu para aqueles que se declaram discípulos dele. Se você é discípulo de Jesus, esse é um roteiro que o Senhor Jesus deixou para você. E Atos era a história sendo construída dia a dia pelos discípulos de Jesus. Assim, irmãos, como nós também estamos construindo ou dando prosseguimento
a história da igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós construímos dia após dia, ou damos prosseguimento à igreja de Jesus Cristo dia após dias. E eu pergunto para você, qual é a história que você está construindo dia após dias? A igreja de Jesus Cristo na face da terra. Se você ler, irmãos, Atos dos Apóstolos, que termina no capítulo 28, você vai entender que não existe o fim no capítulo 28, porque a igreja continua. Nós prosseguimos, nós vamos escrever o capítulo 29, o capítulo 30, o capítulo 31 de Atos dos Apóstolos, porque nós somos discípulos de Cristo. Nós estamos escrevendo a história da igreja aqui neste ano 2026. Mas qual é a história que você está escrevendo da igreja de Cristo na face da terra? O texto que lemos mostra que o Espírito Santo é Deus. E precisamos entender que se somos em Cristo, o Espírito Santo habita em mim, habita em você. Mas o Espírito Santo não pode, irmãos, não deve apenas habitar em nós. Ele tem que dirigir as nossas vidas, em cada detalhe das nossas vidas. E nesse capítulo 4, verso 32 a 35, um pouco anterior que nós lemos, diz que todos creram. Era um só coração e uma só alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Os nossos irmãos da igreja primitiva entendiam que Deus havia abençoado eles, com o propósito deles abençoar as outras pessoas. Tudo lhes era comum, diz o texto. Não havia necessitados. Eles vendiam seus bens e distribuíam conforme havia necessidade. Essa era a dimensão que a igreja recém-inaugurada estava vivendo. Havia unidade, havia o poder de Deus, havia milagres, conversão de milhares de pessoas. Mas o texto que nós lemos nos diz, no capítulo 5, verso 1 a 11, conta a história de um casal que se dizia discípulos de Cristo. Mas esse casal, Ananias e Safira, movidos por um espírito de engano, de inveja, de competição, governado por Mamon, amantes do dinheiro, das riquezas, eles tentaram macular, manchar a igreja do Senhor Jesus, logo no seu início. E por conta disso, sofreram o justo juízo da parte de Deus. Mas o texto do capítulo 4, verso 36 e 37, nós podemos aprender algumas lições. Primeiro, a nossa entrega a Jesus deve ser total. Não há meio termo. O texto vem nos dizer que Barnabé, ele não era um dos 12 apóstolos de Jesus, mas era um dos principais discípulos de Jesus. Havia um homem no século II, Clemente de Alexandria, teólogo influente e intelectual, considerado um dos pais da igreja. Ele citou várias vezes em seu escrito que Barnabé foi um dos 70 discípulos que foi enviado de 2 em 2 por Jesus para pregar, para curar, para libertar os cativos, que está lá em Lucas capítulo 10. E o texto diz que Barnabé tinha um campo, vendendo, trouxe todo o dinheiro e depositou aos pés dos apóstolos.
O texto vem nos dizer que o nome de Barnabé, na verdade, era José. Mas os apóstolos deu a ele o nome de Barnabé, que significa filho da consolação. Outras versões diz filho da exortação ou do descanso. Barnabé era aquele discípulo, irmãos, que incentivava os apóstolos a prosseguir. Era aquele tipo de discípulo que encorajava os apóstolos. Era o discípulo que, por meio de ações concretas, oferecia ajuda ao líder, ao pastor, com o objetivo de resolver o problema. E quando você lê o texto de Apóstolo, de Atos dos Apóstolos, você vai ver que a igreja crescia assustadoramente. E junto com o crescimento da igreja, cresciam os problemas. E Barnabé, ele vendo as dificuldades dos apóstolos, que enfrentavam a falta de suprimento para a comunidade, ele, com liberdade, vendeu o seu campo e trouxe o dinheiro da venda do campo e depositou aos pés dos apóstolos. Ele queria resolver o problema. Ele viu que os apóstolos estavam em aperto diante daquela situação, e ele foi resolver o problema. Ele vendeu a sua posse e depositou todo o dinheiro da posse que ele vendeu aos pés dos apóstolos. Barnabé foi um grande investidor para a obra missionária, para a implantação de igrejas, para suprir necessidades da comunidade. Por esse motivo, os apóstolos o chamou de Barnabé, que tem esse significado: filho da consolação, filho do descanso, filho da exortação. Porque ele agiu como um filho na vida dos apóstolos. Ele agiu como um filho em tempo difícil. Suas ações, os seus atos, credenciou Barnabé de ser chamado de filho da consolação. E eu pergunto para você, meu amado, minha amada, aqui nessa noite: as suas ações, as suas atitudes credenciam você a ser chamado de filho da consolação, de filho do descanso, de filho da exortação? Quais têm sido as suas atitudes? Quais têm sido as suas ações? Note bem que Barnabé recebeu o mesmo nome do Espírito Santo: Consolador. As suas ações têm consolado alguém? As suas palavras têm servido de consolo para alguém? As suas palavras têm credenciado você a receber o mesmo nome do Espírito Santo, de Consolador? Será que você tem consolado aquelas pessoas que necessitam de consolo? Irmãos, tem muitas pessoas no nosso meio que declaram que entregaram as suas vidas, os seus corações ao Senhor Jesus, mas muitas pessoas têm dificuldade de entregar os seus bens, ou de colocar os seus bens à disposição do reino de Deus. O Senhor não quer os seus bens, mas que pelo menos você se coloque a sua vida, o seu tempo, aquilo que você tem à disposição do reino de Deus. Aí a pessoa diz que entregou o coração para o Senhor, mas as suas ações muitas vezes não é coerente com aquilo que declara. E o Senhor diz na sua palavra em Provérbios 26:
Dá-me, filho meu, o teu coração. Nós precisamos entender que quando nós entregamos nosso coração ao Senhor Jesus, tudo que nos pertence acompanha, vai junto. Entenda uma coisa, meu amado irmão: Deus reconhecerá que você entregou sua vida a Ele quando você desprender dos bens materiais e entregar tudo a Ele. Ele reconhecerá que de fato você entregou seu coração a Ele quando você colocar tudo o que você tem à disposição do reino dEle, para ser usado em prol ao reino dEle. A exemplo disso, o jovem rico, ele não abriu mão de suas riquezas para seguir Jesus. Jesus testou a fé daquele jovem. Jesus conhecia o coração daquele jovem e sabia que aquele jovem amava mais o dinheiro do que o próprio Jesus. Jesus perguntou para aquele jovem chegou para Jesus: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus falou assim: cumpre os mandamentos. Ele falou: olha, cumpro os mandamentos desde criança. Aí Jesus disse: ó, fizeste bem. Vai lá, vende tudo que você tem, distribui aos pobres. O texto diz que ele entristeceu, porque ele tinha muitas posses, e foi embora. Irmãos, é impossível você ser apegado aos bens materiais e servir a Jesus. Jesus conhecia o coração daquele jovem. A palavra do Senhor nos diz em 1 Samuel 16:7 que o Senhor, Ele não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, mas o Senhor vê o coração. Talvez aquele jovem rico era um jovem que cumpria à risca a lei do Senhor. Talvez aquele jovem rico era visto como um religioso perfeito, cheio de rituais, frequentava a igreja todos os domingos, entregava a sua oferta, seu dízimo. Mas Jesus chegou para ele e disse: olha, conhecendo o coração dele, disse: ó, vende tudo que você tem e distribui aos pobres. Porque Jesus sabia, conhecia o coração daquele jovem, sabia que ele amava mais o dinheiro, a riqueza, do que o próprio Jesus. Ei, irmãos, Jesus conhece o seu coração. Jesus conhece o meu coração. Fala para o irmão que está ao seu lado, diz assim: Jesus não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, mas Jesus vê o seu coração. Às vezes você me vê bonitinho, engravatado aqui, carregando uma Bíblia, mas você não vê o meu coração. Jesus vê. Eu posso olhar para você e ver: ó, aquele camarada lá é um crente, hein? Gente boa aquele rapaz. Aquela moça lá, ó, fala até em línguas. Jesus, Ele vê o meu e o seu coração. Ó, fulano canta no louvor. Ó, Beltrano prega muito. Eita, fulano é diácono, diaconiza. Por isso, irmão, nós podemos até enganar o homem
Mas Deus, ninguém engana. Aquele jovem rico tentou enganar Jesus, mas Jesus é onisciente, sabe todas as coisas. Ele conhece você, meu irmão, mais do que você mesmo. Ele conhece você, minha irmã, mais do que você mesmo. E em segundo lugar, Barnabé, antes de depositar todo o valor da venda do seu campo aos pés dos apóstolos, ele havia entregado o seu coração ao Senhor. No verso 37, diz assim: vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o depositou aos pés dos apóstolos. Só entrega o coração sem reservas para o Senhor Jesus. Primeiro, aquele que reconhece que é miserável pecador. Se você não reconhecer, irmão, que você é um miserável pecador, você não vai entregar o seu coração para Jesus. Segundo lugar, quem reconhece que necessita de um Salvador. Só assim você vai entregar o seu coração sem reserva para o Senhor. Quando você reconhecer que você necessita de um Salvador, que você está perdido, que você precisa de ajuda para ser salvo. E em terceiro, quem é humilde o suficiente para confessá-lo diante dos homens. A atitude de Barnabé, irmãos, é de um homem que andou com Jesus. É a atitude de um homem que andou com Jesus e viu que Jesus o amou de tal maneira e se entregou numa cruz para morrer em seu lugar. E Barnabé andou com Jesus. Ele era um dos discípulos de Jesus. Ele viu o sofrimento de Cristo na cruz. E eu pergunto: quanto tempo você anda com Jesus? Há quanto tempo você tem caminhado com o Senhor? Há quanto tempo você tem lido, meditado na palavra do Senhor? Barnabé entendeu que Deus o amou, não só de palavras, mas provou o seu amor por ele. Pois Cristo morreu por ele, quando ele ainda era pecador. Por isso que ele entregou a sua vida e tudo que ele possuía aos pés dos apóstolos. E nós temos dificuldade de compreender isso. Já Ananias e Safira, casal, que em comum acordo mentiu para o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus, onipresente, onisciente, onipotente, e é impossível, irmãos, entenda isso, é impossível alguém mentir, enganar o Espírito Santo. Não pense você que vai dar um jeitinho, não pense você que vai conseguir enganar o Espírito Santo. Ele conhece os nossos pensamentos, Ele sonda os nossos corações. Ananias morreu por mentir ao Espírito Santo. Não precisava ele mentir. No texto você não vai ver que os apóstolos orientou ele a vender a posse que ele tinha, entregar todo o dinheiro aos seus pés. Não tinha necessidade de Ananias e Safira fazer aquilo que eles fizeram. Eles podiam vender a fazenda deles, a posse dele, e dizer para os apóstolos: olha, nós vamos entregar aqui 10% daquilo que nós vendemos. Podia falar simplesmente isso e fazer dessa forma. Mas eles, irmãos, eles viram que os outros discípulos fizeram aquilo. Eles viram que Barnabé fez aquilo.
e movido por uma competição, por uma inveja, pela obra da carne, eles tentaram enganar os apóstolos. E Pedro disse: olha, vocês não estão enganando só homens aqui não. Vocês tentaram mentir para Deus, para o Espírito Santo. Agiram de uma maneira sem necessidade. E Safira, depois de 3 horas, ela teve a oportunidade de consertar aquele erro e de viver. Mas ela persistiu na mesma mentira e no mesmo erro. Por isso que ela morreu. E você pode me perguntar: mas pastor, mas por que Deus perdoou Davi, que cometeu adultério, planejou a morte de Urias para ficar com a esposa de Urias, e foi perdoado? E Deus não perdoou a mentira do casal Ananias e Safira? Porque Davi se arrependeu. E Deus não observou e não viu a possibilidade de arrependimento no coração de Ananias e Safira. Irmãos, graças a Deus que hoje ninguém morre literalmente por causa de uma mentira. Graças a Deus ninguém morre. Imagina, irmãos, se fosse daquela forma, como na igreja primitiva, você mentiu, persistisse na mentira, você morria ali. Misericórdia. Você não morre literalmente, mas morre espiritualmente. Ananias e Safira queriam se amostrar, queriam viver de aparência, queriam mostrar que eles eram bambambãs, que eram os bonzão, queriam aplausos das pessoas, queriam reconhecimento das pessoas. Com Deus isso não cola, irmãos. Deus conhece o meu e o seu coração. Como que está a sua vida diante do Senhor? Você tem vivido de aparência? Ou você de fato entregou o seu coração ao Senhor? Você tem sido sincero ao Senhor? Você tem sido fiel ao Senhor? Como tem sido a sua vida? Você tem esperado reconhecimento do homem, das pessoas, ou você tem sido apenas um adorador do Senhor, aquele que adora o Espírito em verdade, aquele que espera apenas reconhecimento do Senhor, não do homem? Nós precisamos entender, irmãos, que o Espírito Santo, ele está na igreja. O texto diz que o Espírito Santo estava lá. Quando Ananias e Safira estavam mentindo, o Espírito Santo estava lá presente. E o Espírito Santo está aqui neste lugar nessa noite. O Espírito Santo traz para nós alegria, paz. O Espírito Santo traz consolo para nós nos momentos que nós precisamos de consolo. O Espírito Santo nos fortalece nos momentos da nossa fraqueza. O Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Mas nós precisamos entender que junto com tudo isso, ele também traz justiça. A justiça de Deus acompanha também o Espírito Santo. Ele é justiça. Ele é amor, ele é consolador, ele nos fortalece, sim, mas ele também é justiça.
Não podemos viver na prática do pecado, não podemos viver na mentira. O Espírito Santo é justiça. Às vezes, quando nós lemos esse texto, nós remetemos apenas ao lado financeiro, mas não é só isso. É o nosso compromisso com Deus, é o nosso compromisso com a palavra do Senhor, é o nosso compromisso com a obra do Senhor. Como tem sido a sua vida? Como tem sido a sua vida com Deus? Como tem sido a sua vida com a comunhão com o Senhor? Não é só o lado financeiro, não. É a sua vida com Deus. É o seu compromisso com o Senhor. Abra comigo Lucas capítulo 7. Verso 36. Lucas 7,36 diz assim: um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, foi até lá com um frasco feito de alabastro cheio de perfume. E estando por detrás aos pés de Jesus, chorando, molhava-os com as suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e o ungia com o perfume. Ao ver isto, o fariseu que o havia convidado disse consigo mesmo: se este fosse profeta, bem saberia quem e que tipo de mulher é esta que está tocando nele, porque é uma pecadora. Jesus se dirigiu ao fariseu e lhe disse: Simão, tenho uma coisa para lhe dizer. Ele respondeu: diga, mestre. Jesus continuou: certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro devia 50. E como eles não tinham com que pagar, o credor perdoou a dívida de ambos. Qual deles, portanto, o amarás mais? Simão respondeu: penso que é aquele a quem mais perdoou. Jesus disse: você julgou bem. E voltando-se para a mulher, Jesus disse a Simão: você está vendo esta mulher? Quando entrei aqui em sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. Esta, porém, molhou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me recebeu com um beijo na face. Ela, porém, desde que entrei, não deixou de me beijar os pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas esta com perfume ungiu os meus pés. Por isso afirmo a você que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Esse texto, irmãos, ele veio para colaborar com o texto de Atos, capítulo 4, do verso 36 e 37, e os 5, do 1 ao 10. O texto diz que Jesus foi convidado pelo fariseu de nome Simão para jantar em sua casa. O texto diz que Jesus sentou à mesa para esperar a janta. E uma mulher sem nome
que era ali daquela cidade. Em Mateus 26:6 diz que era Betânia a cidade. E essa mulher, identificada apenas pelo adjetivo de pecadora, se achegou, veio por trás de Jesus, assentou aos pés de Jesus, e com suas lágrimas lavou os pés de Jesus, enxugou com seus cabelos, e em seguida beijava os pés de Jesus, e depois ungiu os pés de Jesus com o bálsamo que ela trouxe. E segundo outros evangelhos, diz que aquele bálsamo, aquele perfume, ele valia 1 ano de trabalho. E esse fariseu Simão, que era o religioso da época, em seus pensamentos disse: se Jesus fosse de fato um profeta, ele saberia quem era aquela mulher, uma pecadora, e não ia permitir que a tocasse. Jesus, conhecendo os pensamentos daquele homem, contou a história de 2 devedores. Um devia 500 denários e outro 50, 10% da dívida. E nenhum dos 2 devedores tinha com que pagar a dívida. Então o credor perdoou os 2 devedores. E Jesus perguntou ao fariseu: qual dos 2 amaria mais o credor? Simão respondeu: o que tinha a dívida maior. Jesus respondeu: você está certo. Diego, vem cá você, Simone, por favor. Diego é o fariseu, Simone é a pecadora. De faz de conta, por favor. E o texto diz que Jesus, ele contou essa história para o Simão. Ele se voltou a atenção para a pecadora. Vem cá, passa para cá. Tudo que você ficar aqui atrás, ninguém vai te ver, né? Ele está conversando aqui com o fariseu e a pecadora está aqui atrás. E o texto diz que ele olhou para a pecadora. E ele disse para Simão: Simão, eu entrei em tua casa e você não me deste água para lavar os pés. Jesus estava dizendo para Simão: você não foi hospitaleiro comigo. Você faltou com respeito comigo. Jesus estava falando para o fariseu Simão, dando uma aula para ele e para todos que estavam naquela casa. Porque em todas as casas naquela época havia um escravo que lavava os pés dos convidados, porque as pessoas andavam muito tempo a pé, caminhavam muito tempo a pé e sujavam os pés de poeira. Então Jesus disse para Simão: eu entrei na tua casa e você não me deste água para lavar os pés. Você não foi hospitaleiro comigo. Você faltou com respeito comigo. Mas esta mulher, com as suas lágrimas, ela lavou os meus pés. E com seus cabelos, ela enxugou os meus pés. Aí ele continua: Simão, você não me deste ósculo, você não me beijou na face, que era como que os judeus se cumprimentavam, né? Mas esta mulher não cessa de me beijar os pés, demonstrando grande amor e afeto por mim. E ele continua: Simão, você não me ungiste a cabeça com óleo. O ato de ungir a cabeça com óleo era para tirar o mau cheiro do suor. Mas esta mulher, ela ungiu os meus pés. Ela não se sentiu digna de me ungir a cabeça, porque ela se sente pecadora.
mas ela ungiu os meus pés com o bálsamo. E aí ele conclui dizendo na versão, achou aí a versão? E ele conclui dizendo assim: e eu afirmo, chamando a atenção de todos para aquela pecadora, e eu afirmo a você, então, que o grande amor que ela mostrou prova que os seus muitos pecados já foram perdoados, mas onde pouco é perdoado, pouco amor é mostrado. Eu afirmo a você, então, que o grande amor que ela mostrou prova que os seus muitos pecados já foram perdoados, mas onde pouco é perdoado, pouco amor é mostrado. O que o texto está nos dizendo? Pode sentar, obrigado, gente. O que o texto está dizendo? Jesus, ele nos ensina uma lição profunda nesse texto, que a fé e a gratidão dessa mulher são proporcionais ao reconhecimento do perdão que ela recebeu. Ela reconhecia que possuía muitos pecados, e todos foram perdoados definitivamente por Jesus. Que não havia mais nenhuma acusação, mais nenhuma condenação contra ela. E ela queria retribuir, demonstrando o seu profundo e sacrificial amor, oferecendo o que ela tinha de melhor. Amor sacrificial é oferecer algo que também lhe custa. É isso que essa mulher estava ensinando, estava demonstrando. Já Simão, em contraste com essa mulher, nada ofereceu a Jesus. Primeiro porque duvidava que ele era um profeta, duvidava que ele era o Messias. E em segundo lugar porque ele era um religioso, acreditava que já estava bem com Deus. Ele acreditava porque ele ia na igreja aos domingos, entregava o dinheiro no gasofilácio, já estava quites com seus afazeres religiosos, era um ritualista. Esse fariseu acreditava que não tinha tantos pecados assim para ser perdoado. Por isso que o texto diz, irmãos, deixa o texto ali, por favor. Eu afirmo a você então que o grande amor que ela mostrou prova que os seus muitos pecados já foram perdoados, mas onde pouco é perdoado, pouco amor é mostrado. Aquele homem achava que tinha pouco pecado, porque ele achava que ele era cumpridor da lei. E Barnabé, irmãos, ele representa muito bem a atitude dessa mulher pecadora. Ele sabia quão pecador ele era e quão perdido estava, mas Jesus o resgatou, o perdoou, tomou o seu lugar na cruz e lhe deu vida eterna. Por isso ele muito amou o Senhor, por isso ele muito amou a obra do Senhor, por isso ele se doou ao Senhor e doou tudo que ele tinha para o Senhor, para o reino do Senhor. Já Ananias e Safira representam muito bem Simão, o fariseu. Tipificam pessoas apegadas a bens materiais e não as coisas de Deus. Dão aquilo que sobra e não aquilo que lhe custa.
não ofertam nada que lhe custa, não amam ao Senhor com amor sacrificial. São crentes nominais, mas na verdade nunca entregaram seus corações ao Senhor Jesus. Tem Jesus apenas como seu Salvador e não como seu Senhor. Escuta, irmãos, pessoas que não reconhecem a extensão e a gravidade de seus pecados e o verdadeiro significado do sacrifício de Jesus, tendem a ter uma demonstração de amor insignificante em resposta ao perdão que recebeu. Eu concluo dizendo que esse texto de Lucas nos ensina que existe uma relação intensa entre perdão e amor. Jesus explica nesse texto que a mulher que lavou os seus pés com suas lágrimas, enxugou os seus pés com seus cabelos, que beijou os seus pés e ungiu os seus pés, é um exemplo claro do que significa realmente ser grato pelo perdão que recebeu. Esse texto nos ensina também que o amor e a gratidão são resposta direta ao reconhecimento da graça recebida. O fariseu, que se vê como pouco pecador, demonstra um amor correspondente, típico de alguém que não entendeu o quanto necessita de um Salvador. Esse texto nos leva a refletir sobre nossa situação diante de Deus. Se reconhecemos que somos miseráveis pecadores, certamente amaremos ao Senhor com mais intensidade, onde nosso amor por Ele será uma expressão visível através do nosso viver diário, das nossas atitudes, e também demonstraremos através de tudo que somos e com tudo que temos. E Deus ministrou algo muito forte ao meu coração. O Espírito Santo ministrou ao meu coração dizendo assim: se até hoje você não entregou ao Senhor o que você tem, é porque você ainda não entregou a Ele quem você é. Se até hoje você não entregou ao Senhor o que você tem, é porque você não entregou ao Senhor o seu coração. Se até hoje você não entregou ao Senhor o que você tem, é porque você não se entregou ao Senhor. O texto de Atos 4, 36 e 37 não diz apenas sobre entrega de bens materiais, mas de uma entrega total da própria vida. Porque antes de José ou Barnabé entregar toda a sua posse, ele se entregou totalmente ao Senhor. Barnabé é o exemplo do verdadeiro discípulo de Jesus Cristo, pois o verdadeiro discípulo de Jesus, ele se entrega totalmente ao Senhor, tem um coração grato ao Senhor pelo perdão que recebeu, e ele é fiel, transparente, sincero com o Senhor e com seus líderes. Não é egoísta, mas investe seu tempo, sua vida, seus bens para a expansão do reino de Deus, para que outros sejam alcançados pelo Evangelho e sejam salvos. Tem seu coração no verdadeiro tesouro que é no céu, porque a palavra do Senhor nos diz: onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Vamos ficar de pé?